Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários que eu venho fazendo sobre livros e filmes diversos, né? Eu dei uma parada, fiquei um tempo meio em stand-by, né? Meio no meu exílio intelectual, né? Mas é bom às vezes a gente dar uma afastada para se dedicar aos assuntos mais abstratos, né? E depois a gente sempre acaba voltando e fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente tem como paixão, né? Bom, antes de eu continuar, eu gostaria, por favor, encarecidamente, curta o vídeo, dê o like, compartilha para aquele amigo ou amiga que também gosta do tema, né? Principalmente das humanidades, né? Se for das ciências humanas, né? Ciências sociais. E também eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. Esse sebo é um sebo virtual dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Eles têm um sebo onde eles selecionam nas livrarias tradicionais os livros mais raros e mais difíceis de achar, por isso que são pepitas, né? E eles disponibilizam lá principalmente para os colecionadores e os amantes da leitura. Vale a pena, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram deles, né? E os livros, assim como a viagem, são coisas que a gente gasta e fica mais rico, né? A gente gasta dinheiro para ficar mais rico, né? Bom, hoje eu quero dar continuidade à nossa série de comentários de livros para falar de um livro muito singular. Esse livro aqui, Estado Profundo, do Ian Fitzgerald. Ian Fitzgerald, né? Ele escreveu esse livro, Estado Profundo, mais ou menos na primeira eleição do Donald Trump, a única eleição até agora do Donald Trump. E ele faz um aparato histórico desde a Grécia Antiga até os Estados modernos, citando os Estados Unidos, no tocante ao Deep State. O que é o Deep State? Deep, de profundo em inglês, é aquele estado invisível que opera dentro de um estado legalizado, é um estado dentro de outro estado, né? Ele começa na introdução falando do conceito do Deep State, que é um estado dentro de outro estado, que pode ser muitas vezes uma família, no poderio de uma família, no poderio de uma corporação, de uma organização, no poderio sempre de uma oligarquia. E aí ele fala, tem logo no começo do livro, que todas as formas de governo, seja a república ou a monarquia, ou os sistemas, incluindo o sistema presidencialista, o democrático, a democracia, todos eles fazem gerar uma oligarquia. E aí eu me lembro muito da teoria do Vilfredo Pareto, né? Aquele sociólogo italiano que viveu na transição do século XIX para o século XX, faleceu acho que em 1923, se eu não estou enganado, na década de 20. Ele viu a ascensão do fascismo, dizem até que ele colaborou, mas não é oficial essa versão, ele logo faleceu, né? Que ele falava que todos os governos, ele falava da teoria da troca das elites, da circulação de elites. Então é uma elite que sai e entra uma outra, e fica nessa alternância de elites. Você pode ver que, por exemplo, que no nosso caso brasileiro, quando se proclamou a República em 15 de novembro de 1889, foi uma elite de um golpe militar que acabou dominando a República Velha, né, a República do Café com Leite, a República Oligárquica. E então você tinha a oligarquia antiga, que era a oligarquia do Império, e depois uma outra oligarquia. E depois da Revolução de 30, do Getúlio Vargas, deu origem a uma outra oligarquia, que era a oligarquia do Rio Grande do Sul, do Charque, da Paraíba também, né, do couro, né? Então você pode perceber que na história, e até na nossa história brasileira, o que predomina sempre é essa alternância de elites, essa substituição de uma elite por outra. E isso eu digo que é algo muito intrínseco às organizações e às organizações humanas, né? Todos os regimes, todos os países fazem produzem essa oligarquia, né? Na própria União Soviética, que dizia ser o governo dos trabalhadores, a ditadura do proletariado, você tinha uma elite dirigente, inclusive muito nos moldes até meio que absolutistas, né, totalitários,
que essa elite dirigente era uma oligarquia, que depois vai ser a oligarquia que vai ser muito beneficiada com o fim da União Soviética, com as máfias lá, o Bratva e todas aquelas máfias russas e tudo mais, que vai dar origem aos magnatas russos que operavam já na lógica da União Soviética, na época do Brezhnev, né, do Leonid Brezhnev, foi um dos últimos presidentes da União Soviética. Então, assim, um outro autor também que eu acho muito interessante é o Gaetano Mosca. O Gaetano Mosca vai falar também dessa teoria das elites, e ele vai ser aquele que vai estudar as oligarquias, né? Então era muito pujante esse tema, sobretudo na Itália, naquela época. Mas, na verdade, o Ian Fitzgerald, ele vai falar primeiro da Grécia Antiga. E aí tem um sujeito que é o Cleisthenes. O Cleisthenes da Grécia Antiga, ele foi um sujeito que basicamente trouxe a democracia, né? Quando a Grécia ainda tinha os aqueus lá, tinha os aquemênidas, todos aqueles povos ali da bacia balcânica grega e tudo mais. Os gregos, eles são descendentes dos dórios, os dórios conquistam aquela região depois, mas não é esse o tema que eu quero dizer. Quando já havia Atenas, existia uma aristocracia, né? Depois o próprio Aristóteles vai falar da aristocracia e da democracia, da tirania, da monarquia, ele vai falar sobre todas essas formas de governo. Mas o Cleisthenes, ele percebeu algo, ele percebeu que ele precisava de um regime que era para acalmar as massas, vamos dizer assim, em detrimento do benefício de uma aristocracia, do benefício de uma elite, né, vamos dizer assim. E aí foi que surgiu a democracia. E eu já tinha lido em alguns livros esse conceito de que a democracia, a gente pensa que é o Estado parceiro, o Estado clientelista e tudo mais, mas na verdade ela foi uma sacada ao longo da história, seja na Grécia Antiga, ou seja na Revolução Francesa, seja na redemocratização do mundo, seja até mesmo na democracia dos Estados Unidos. Ela foi uma sacada para tirar da responsabilidade de uma aristocracia e de uma elite a responsabilidade dos seus erros e depositar na população. Então, quando o sujeito vota e um governo age de má fé, é um governo desvirtuoso, não é virtuoso, corrupto e tudo mais, a responsabilidade é do voto no cidadão e não do representante que está lá em cima. Quando era a época dos absolutismos, dos reis, se os reis faziam, né, não vou falar a palavra aqui, faziam cagada, né? Se os reis faziam besteira, vamos dizer assim, se os reis faziam besteira, eles eram totalmente punidos por insurgências e revoluções. Você teve na Roma Antiga os espartaquistas, a Revolução de Espartacos, né, dos escravos. Você teve a própria Revolução Francesa, a família real vinha trazendo descontentamento para a população e teve a Revolução Francesa, os burgueses derrubaram os monarcas e tudo mais. Mas a democracia, ela tem essa intencionalidade de mascarar, ela é velada, então ela é um sistema perfeito para as elites. As elites descobriram que a democracia poderia servir-lhes muito bem e assim eles fizeram. Então, até hoje, no totalitarismo democrático que existe no mundo, praticamente todos os países hoje são democracias, né? Ela é um sistema que funciona muito bem porque ela culpa o votante, ela culpa o eleitor e tira a responsabilidade do próprio Estado ou do governo e dos verdadeiros culpados dos erros, que são os representantes, né? Bom, passando à Grécia, depois que ele fala sobre essa tática, né, do Cleisthenes de você fazer um governo democrático onde os eleitores seriam os responsáveis, e vale lembrar que a democracia grega eram apenas 10% da população, homens livres, não eram escravos nem mulheres que podiam votar na ágora grega ali, né? E a democracia também ela era tirânica, né? Assim como ela é ainda hoje, a democracia tem seus aparatos de Estado totalitário também, né? Inclusive ela condenou o Sócrates a se suicidar tomando cicuta, né? Porque ele corrompeu a juventude e as pessoas ali, os sofistas ali, né? Na Grécia Antiga, né? E o Estado, essa ideia do Estado clientelista e parceiro, como um Estado de bem-estar social,
é uma coisa do final da Segunda Guerra Mundial para cá, do keynesianismo para cá. Na verdade, a função do Estado sempre foi o espólio, a invasão, a destruição e a aniquilação do território vizinho e tudo mais. Esse livro aqui, Estado Profundo, é um livro primordial se vocês querem entender a forma de como o Estado opera, a operatividade do Estado, né? Bom, e aí o Aya vai falar também da Roma Antiga, né? E aí ele fala dos irmãos Gracchus, né? Os irmãos Graco, né? A tradução seria Graco, que são os irmãos Caio e Tibério Graco, que eles tentaram desafiar o poder estabelecido em Roma, que era um poder de uma aristocracia já na transição que já existia na República Romana, mas que se acentuou com o Império. E eles tentaram, em nome dos mais pobres, da população, fazer uma reforma agrária, né? O Caio acabou não conseguindo, e seu irmão Tibério tentou também. E de certa forma eles conseguiram fazer essa reforma agrária, mas não tirar o poder dessa elite. E aí ele fala no livro dos imperadores romanos, né? Que o primeiro vai ser o Otaviano Augusto, né? E claro que você teve o Júlio César, mas é considerado o primeiro Otaviano Augusto, que se eu não me engano era sobrinho dele, né? E o Sétimo Severo. O Sétimo Severo foi o imperador que mais durou em Roma, né? Que teve o seu legado maior em Roma, né? Daí vem a palavra, você é muito severo, né? Sétimo Severus, severo no sentido de você ser opressor, vamos dizer assim. Acredito que vem daí essa expressão, né? Vocês me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado, né? E então ele vai falar que tanto na Grécia quanto em Roma você tinha esses estados dentro de outro estado que era para beneficiar a oligarquia, a aristocracia. Mas aí depois ele vai falando ao longo da história vários estados, o estado prussiano, ele vai falar do estado prussiano do Bismarck, do Otto von Bismarck, que fez a Kulturkampf, de cultura e Kampf, de luta, né? Kulturkampf era a luta cultural que ele fez, que ele percebeu que ele podia desafiar as elites em prol da unificação alemã, daquela confederação de estados que era a Alemanha, né? Que depois foi unificada pelo Bismarck, com uma guerra cultural contra os católicos. Só que essa guerra cultural contra os católicos, se eu não me engano, era na época do Papa Pio IX, se eu não me engano, ela acabou se voltando contra ele, porque os próprios protestantes também começaram a ser combatidos pela Kulturkampf. Mas depois ele conseguiu se resolver, conseguiu minar a luta para os católicos. Depois teve o perdão católico, os católicos voltaram, principalmente na região da Baviera, né, no sul da Alemanha é muito católico, e a região da Áustria, a Áustria é católica também, dos Habsburgos lá e tudo mais. Ele conseguiu uma aliança com os católicos novamente, mas graças à Kulturkampf ele desafiou essa elite aristocrática e conseguiu unificar a Alemanha. Ele precisou se fazer dos liberais, embora ele fosse conservador, mas ele conseguiu uma união dos liberais e conservadores para unir a Alemanha, né? Parecido com o Risorgimento na Itália, né? Na unificação da Itália com o Garibaldi, lá, os Carbonara, né? E tudo mais, né? Bom, os Carbonari, né? Tudo mais, né? Bom, e aí depois ele vai falar de outros estados da antiguidade não, do passado, como também, principalmente o da Turquia. E ele fala que essa ideia de estado profundo, ela começou a ser falada nos anos 90, né? Ela foi muito falada nos anos 90, que trazia o exemplo do estado turco, né? Dos turcos ao longo da história, que era o Derin Devlet. Derin Devlet seria o estado profundo turco, que era desde o Império Otomano, que é um império que durou praticamente 500 anos, né, até mais, eles operavam. E você tinha no Império Turco uma aristocracia islâmica que sempre se fortificou. Só que depois houveram reformas modernizantes, reformas europeístas, né, mais pró-ocidente na Turquia, né, e nos países ao qual a Turquia dominava, né, vinda da centralidade que era Constantinopla, atual Istambul, né, eles começaram a adotar o alfabeto ocidental, latino,
Eles não eram aquelas revoluções islâmicas como aconteceu recentemente no Irã e no Afeganistão, né, de retrocesso e dos ayatolás e lá e tal. É ao contrário, os turcos eles eram mais pró-ocidente. E aí ele fala da figura do Mustafa Kemal, é claro, né, do Atatürk, né? Atatürk significa pai dos turcos, né? Que foi aquele que depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi um herói da Primeira Guerra Mundial, da Batalha de Galípoli, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, ele conseguiu modernizar a Turquia, e a Turquia se tornou um estado, era uma espécie de ditadura, né? Era uma ditadura, mas era uma ditadura pró-ocidente. E os turcos, então, por isso que eles são muito mais ocidentalizados e têm uma peculiaridade muito maior se comparado aos outros muçulmanos, né? Embora o Erdogan agora seja um fanático que quer pôr a perder, inclusive, todas essas conquistas europeístas e modernizantes da Turquia, né? Só que o que ele quer dizer, o autor, o Ian Fitzgerald, o que ele quer dizer com todos esses exemplos, desde a Grécia Antiga, que eu estou falando aqui nessa exposição? Que todos eles tinham seus estados profundos. E aí essa ideia de estado profundo, ela vai ganhar, não está no livro isso, mas isso é uma coisa que eu me lembro de ter lido em outros lugares, ela vai ganhar uma propulsão muito grande com o antissemitismo na França, por conta do caso Dreyfus, né? Vocês sabem do caso Dreyfus, já falei em vários vídeos aqui, acusado de traição por conspirar contra a França, e a França que foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana. A Prússia ganhou a Guerra da França, ficou com aquela região da Alsácia-Lorena. Ele foi condenado por ser pró-germânico, embora dizem que ele era inocente, mas aí a condição dele ser judeu ficou sendo mais importante do que o próprio crime que supostamente ele cometeu. E aí teve uma explosão de antissemitismo na França. E esse antissemitismo vinha também já acontecendo na Rússia czarista. E aí na Rússia czarista você tem os protocolos dos sábios de Sião, que é um exemplo clássico de Deep State, que ele fala ali, embora a gente saiba que é falso, que a gente pode debater a originalidade a veracidade desse documento ou não, é um Estado sionista que se instala dentro dos outros estados em benefício de uma elite oculta judaica que estaria oprimindo as nações. A França vai endossar esse discurso e depois os alemães, com o nazismo também, vão endossar esse discurso de Estado profundo, de um Estado dentro de outro Estado, que os judeus seriam os que maquinariam todo esse Estado em benefício de seu próprio povo, né? Bom, ele vai falar também que esse revanchismo da França contra os prussianos, que foi basicamente guerra entre dois Deep State, o Deep State francês e o Deep State alemão, prussiano, né? Ele vai dar origem ao boulangismo. O boulangismo vem do Georges Boulanger, ou Georges Boulanger, se não me engano, que foi conhecido como Le Général Revanche, Le Général Revanche, o general revanche, de revanchismo, porque ele liderou um movimento que não era nem realista, né, que os realistas eram contra os jacobinos, e nem pró-Napoleão também. Era um movimento de revanche da França contra a sua derrota da Guerra Franco-Prussiana, né? E essa ideia de revanche, ela vai sempre trazer um discurso do oprimido em relação ao seu opressor. E o opressor sempre é visto como uma elite privilegiada, né? Você tem Versalhes, por exemplo, na Revolução Francesa, e você tem os banqueiros os banqueiros internacionais, os banqueiros de investimento internacionais que operam na democracia de mercado, a democracia voltada para o mercado, e traz essa ideia do globalismo hoje em dia. Essa ideia do globalismo é muito parecida com a ideia dos anti-sionistas, né, no início do século XX, porque ele é o mesmo discurso, só que muda o agente. Não são apenas judeus mais, mas seriam pessoas que operam dentro do sistema de Wall Street, o sistema internacional que visa implantar um governo único internacional. É um governo que transcende as fronteiras e é um Estado universal único, que ele existe e opera nos bastidores dos outros estados, né? O Trump vai ser um cara que se insurgiu contra isso, né? Até recentemente ele foi condenado e
e ele alegou, veio esse discurso do Deep State novamente, né? Bom, e até ele chegar nessa discussão mais moderna, ele vai falar também do caso da Ásia, dos Deep States da Ásia, que é no Japão. E no Japão, quando os norte-americanos, em 1850, na década de 1850, chegam ao Japão para fazer o Japão abrir os portos para o comércio ocidental e tudo mais, você tinha uma elite japonesa, né, que começou a perder o status e o poder, que era a elite dos samurais e uma elite também dos shishi. Curiosa essa palavra, né? Não é xixi, né? É os shishi, com SH, SHI, SHI. Os shishi, eles eram xenófobos, eram uma elite aristocrática militarizada que dava poderes totais ao imperador. Eu já falei aqui nesse vídeo, no meu canal, sobre os kamikazes, né? E dentre os kamikazes você tinha as ideias do Ikikita. Esse Ikikita foi um teórico, um ideólogo japonês, do nacionalismo japonês, que pensava num pan-asiatismo, era pan-asiático, né? Só que esses shishis não, eles eram totalmente só pró-Japão. E quando o Japão começa, já da segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, né, a exercer uma influência no Pacífico, imperialista no Pacífico, ameaçando inclusive as colônias dos franceses, dos ingleses e dos americanos ali na região. Os americanos tinham as Filipinas, a Birmânia, né, eles foram invadindo esses territórios. Tudo isso vai ter um ponto culminante na invasão da Manchúria. A invasão da Manchúria nos anos 30 do século passado, que fez com que o Japão se tornasse uma força hegemônica ali na Ásia, né? E depois teve o ataque de Pearl Harbor, né? E não é à toa que depois do final da Segunda Guerra Mundial, os generais japoneses, como Hideki Tojo, né? O Hideki Tojo foi inclusive condenado à morte em 1948 pelos massacres que eles fizeram ali. E esses shishi, eles são uma representação muito parecida com as elites mamelucas do Império Otomano, ou aquelas elites francesas, ou aquelas da Grécia Antiga, porque, como sempre, é uma oligarquia. E, como sempre, é uma aristocracia que viu seus poderes serem ameaçados pelo mundo mais moderno, da impessoalidade, do capitalismo, da revolução burguesa capitalista. Então eles começaram a se utilizar do Estado, criando um Estado paralelo, é um poder paralelo, que usa o poder oficial em benefício próprio, né? Muitos dizem que nós temos isso no Brasil ainda hoje. Nós temos uma elite no Brasil, muito abastada, que recolhe menos impostos porque o imposto está no consumo, né? Os pobres pagariam mais impostos proporcionalmente falando porque o imposto está no consumo. E essa elite privilegiada brasileira, ela não pagaria tantos impostos como em outros lugares e tem uma facilidade maior para a herança, para a transmissão da herança e tudo, o que faz o Brasil uma espécie de sociedade de castas, né? Parece uma sociedade de castas onde a mobilidade entre as classes sociais ela é muito difícil, ela é muito improvável até. Né? Então a gente pode debater se no Brasil também não existe um Estado profundo também, né? O Estado internacional profundo a serviço do globalismo no Brasil, a gente sabe que existe, ou um próprio Estado profundo de brasileiros, um Estado nacional mesmo, paralelo e profundo, além dos Estados criminais, né? Ele vai falar do livro também do México, né? Dos cartéis de drogas do México. Ele fala da América Latina também, da América do Sul, da Colômbia, né? E o Brasil com esse poder paralelo do PCC, dessas organizações mafiosas, criminosas, também, de certa forma, faz gerar um Estado paralelo e um poder paralelo, né? Um Estado profundo, né? E por fim, depois dele fazer um aparato dos estados profundos da antiguidade, passando pela história, não tem como eu falar de todos aqui, ele cita os estados profundos criminais, né, o poder paralelo criminal na América Latina, e ele vai falar dos Estados Unidos do pós-guerra, principalmente
do Military Industrial Complex, o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que acabou por ser uma entidade com muito poderio, né, muito poder depois da Segunda Guerra Mundial, que vai perpassar toda a Guerra Fria, né? E aí você tem os casos, como o caso Watergate, do presidente Nixon, né? Que ele sofreu um impeachment, o presidente Nixon, né, nos Estados Unidos. Ele fala também do Kennedy, e aí tem aquela teoria de que o Kennedy se insurgiu contra o poder, o establishment, né, contra o globalismo, o Estado profundo, e é isso que levou à sua queda, o seu assassinato, a sua morte, e o assassinato de quase toda a sua família, né, porque os Kennedys, vários Kennedys foram assassinados, né. Bom, e aí ele fala do caso do Donald Trump, né, que atualmente o Donald Trump, na época que ele escreveu o livro, estava concorrendo com a Hillary Clinton, né? E as críticas que ele teceu ao Deep State. E aí você tem os Deep States digitais, né? Que a Microsoft seria uma delas, com o Bill Gates e tudo mais. E depois o surgimento das Big Techs, o Google, a Meta, né? Que é o Facebook, o Instagram, o próprio YouTube que eu estou falando aqui. E aí esses poderes das Big Techs, hoje eles fazem reproduzir uma guerra por dados. Não é mais aquele conceito de guerra antiga, é o conceito de guerra híbrida, né? De guerra híbrida, e o conceito de guerra por dados, né? Os dados se tornaram muito importantes. E essas Big Techs, elas têm mais poder do que muitos estados, né? Porque elas têm as informações de boa parte da população mundial, não é nem de uma população local de um país apenas, de uma população mundial, né? Enfim, é um livro que vale a pena, eu recomendo a todos vocês. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o Deep State, né? Você tem a Deep Web, né? Que é aquela parte da web profunda, onde tem muitas coisas ilegais, muitos tráfico de drogas, pornografia infantil, uma série de coisas abomináveis que acontecem lá, porque ela não tem como você mapear pelo IP e controlá-la. O Deep State seria algo parecido. É um estado invisível que aos nossos olhos a gente não pode identificar, e as pessoas, essas oligarquias e aristocracias do Deep State, estão se beneficiando nos bastidores, atrás das cortinas, né? E elas manipulam governos, elas fazem presidentes cair, fazem presidentes ascender, elas conseguem derrubar presidentes, colocar presidentes no lugar. Então falam que os Estados Unidos eles têm um grande poder de polícia do mundo e de fazer isso, de derrubar presidentes e colocar presidentes fantoches no lugar e tudo mais, né? Essa discussão ela já foi uma época falando que eram os Rockefellers e os Rothschilds. Os Rothschilds, que era uma família de judeus de origem austríaca, se eu não me engano, que dominou quase todo o Ocidente, e os Rockefeller era do Standard Oil Company, que era da companhia de petróleo, né? Então eles eram famílias muito abastadas, que seriam supostas famílias que dominariam o mundo pelos seus estados profundos e paralelos, roubando e explorando as pessoas de outros estados e das nações. E isso faz surgir todo um discurso fértil para os nacionalismos, né? Os grandes nacionalismos sempre se insurgiram contra os estados profundos, né? E aí fica essa briga eterna, né? Ad infinitum, né? Bom, eu acredito que hoje o poder do Estado, embora ainda seja forte, ele está sendo relativizado, ele está sendo repensado pela primeira vez em muitos anos, né? E talvez o futuro seja um futuro de estados menores, né? E de corporações mais fortes. As corporações vão ser mais fortalecidas, mas os estados vão ser menores. E não faz mais sentido você ter aqueles estados absolutistas, infrajurídicos, gigantescos. Eu acredito que o futuro vai ser mais libertário, né? E até com uma ascensão do direito privado, das constituições privadas. Talvez cada comunidade vai eleger qual direito vai querer ter, qual constituição vai querer ter. Não vai ter uma constituição única para o país inteiro. Talvez cada município vai ter as suas peculiaridades, né? Embora já existam as constituições municipais, mas eu acho que a emancipação distrital, as partes, não o todo, mas as partes vão estar muito mais emancipadas do que o todo. Eu vejo um futuro assim, mais horizontalizado.
E aí, o que você acha? Você acha que vai ser mais horizontalizado o futuro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Com o tempo vou postando mais novos vídeos aqui para a nossa discussão. E sempre promovendo a cultura, a literatura e as artes em geral. Muito obrigado, gente. Grande abraço.